Fala galera, um bom dia, um forte abraço a todos. Pessoal, trazendo para vocês aqui uma atualização do nosso script para envio de mensagens em massa no Telegram. Esse script ele tem como objetivo fazer a divulgação de mensagem em massa diretamente no privado dos participantes de um grupo. Então ele consegue extrair os membros do grupo, ele vai salvar essa informação, ele vai então solicitar o conteúdo da mensagem. Uma vez que você inserir a informação da mensagem, o tempo de delay, ele vai começar a fazer os envios individualmente para cada membro, utilizando inclusive múltiplas contas caso você tenha, ok? Bom, por que que a gente trabalha com a divulgação diretamente no privado? Como vocês podem ver, olha só, a divulgação em grupos. A todo momento está chegando mensagens automatizadas dentro dos grupos. Isso faz com que a visualização do seu conteúdo ela caia. Consequentemente, você tem menos resultados. Quando você divulga diretamente no privado das pessoas, você tem uma taxa de visualização maior e, consequentemente, maiores resultados. Então, trabalhar com divulgações no privado, particularmente na minha opinião, é muito mais assertivo. Porque imagina que você está aqui, ó, fazendo sua divulgação para diversos grupos. A todo momento chega mensagem, a todo momento chega um conteúdo, então sua mensagem ela fica lá para cima. E ninguém vai ficar rolando tela de grupo para poder ficar procurando conteúdo. Ainda mais quando se trata de um grupo aonde todo momento chega novas mensagens. Então não faz sentido. É muito mais objetivo, gera muito mais resultados trabalhar diretamente no privado. Ok? Bom, vou mostrar para vocês aqui como que funciona o script agora. Você vai receber esse conteúdo, só contém duas informações, que é o script e a informação de API Key. Nesse caso de API Key, a gente está mantendo aqui a API padrão, tá? Então não se faz necessário você focar a sua atenção nisso daqui. Você vai unicamente executar o script, que é dar um duplo clique. Vamos dar um duplo clique, ele vai abrir aqui para a gente o terminal e ele vai solicitar inicialmente que a gente faça login com as nossas contas do Telegram, ok? Então aqui ele informa o seguinte: digite os números de telefone separados por vírgula. Então se você tem um número, você vai adicionar apenas um número. Caso você tenha 2, 3, 4 números, você vai informar os números separando por vírgula, ok? Bom, eu vou fazer aqui o processo de adicionar. Vou adicionar nesse momento apenas dois números mesmo, tá? Então deixa eu ver aqui onde que está aqui a informação. Vamos aqui na opção de configuração. Vou copiar aqui esse endereço. Lembre-se, você precisa colocar o 55, tá? Vou voltar aqui ao terminal e vou colar. Esses espaços aqui eu vou remover eles, beleza? Então tá aqui, ó, 55, DDD e o número de telefone. Vou colocar uma vírgula e vou inserir o outro número, ok? Vamos aqui em configurações novamente. Vou copiar aqui a informação do número. Vou dar um Ctrl C. Volto aqui no script e vou colar novamente, removendo aqui os espaços. Beleza? Removi os espaços. Vou adicionar nesse momento apenas dois números e vou dar Enter. Aqui ele está solicitando o link do grupo para fazer a extração dos membros. Então você precisa se atentar que o grupo ele precisa ter a lista de membros pública. Caso contrário, o script ele não tem acesso às informações dos usuários, ok? Então aqui na opção de grupos, deixa eu ver aqui um grupo para a gente tentar utilizar. Vou pegar esse grupo aqui, ó, Impulso Kawaii. Ele é um grupo que eu já estava utilizando para fins de teste. E como é que você vai identificar se o grupo ele está disponível ou não para extração? Você vai clicar sobre o nome do grupo e você vai vir aqui na lista de usuários. Veja que a lista de usuários está visível, então eu consigo ver os participantes do grupo. Então é um grupo que tem a sua lista de membros pública. Agora eu vou clicar sobre o link, volto aqui na ferramenta e vou colar a informação. Vou apertar Enter e aqui ele está dizendo o seguinte: iniciando sessão para o número de final 4639. Nesse caso, eu preciso fazer a conexão. Como é o meu primeiro acesso com o script, eu preciso então criar uma sessão do Telegram, que é bem simples. Basta eu vir aqui na minha conta, vamos aqui na conta, vamos acompanhar aqui na opção de pessoal, e já chegou aqui o código do Telegram, tá vendo? Então eu vou copiar essa informação, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui. Ele vai solicitar a minha senha. Neste caso, nessa conta, eu tenho a verificação de duas etapas. Então eu vou informar aqui a minha senha. E na sequência, ele já dá aqui, ó, conta
conectada com sucesso. Agora ele vai iniciar a sessão com a segunda conta. E mais uma vez ele solicitou o código, porque de fato é necessário para você poder fazer a conexão com o Telegram, beleza? Aqui ele vai solicitar a senha também, porque essa conta também tem a questão da verificação de 2 etapas. Caso a sua não tenha, ele não vai solicitar. Caso você vá fazer uso do script novamente em algum outro momento, nesse caso ele já identifica essas 2 contas e você não precisa fazer esse processo novamente, a não ser que tenha desconectado por algum motivo, beleza? Então vamos adicionar aqui a conta. Nesse caso eu acabei esquecendo de colocar a senha. Pronto, adicionei aqui a senha, ele já deu conta conectada, já fez a extração dos membros, certo? E aqui é o seguinte, como é que a gente pode ver aonde que esses membros foram salvos? Aqui, ó, dentro da pasta do próprio script. Tá vendo que ele criou aqui para a gente algumas seções? Aqui nesse caso são as nossas contas que estão conectadas, salvas em seção aqui dentro da pasta do script, ok? E veja que ele criou aqui também a opção de contatos extraídos. Então, se eu clicar aqui e dar um duplo clique, eu tenho a lista de contatos com o ID, o username. Caso tenha o número de telefone, você vai encontrar aqui dentro dessa lista. Mas esse não é o objetivo em si. O nosso objetivo aqui é fazer o envio de mensagens, ok? Bom, nesse caso, ele abriu aqui para a gente, ó, essa interface, tá? Para facilitar com que você consiga fazer um uso mais tranquilo da ferramenta. Então aqui você vai colocar o conteúdo informativo da sua mensagem. Eu vou pegar aqui para fins de teste, eu vou pegar essa mensagem, que é fazendo a divulgação do nosso painel de SMM, para venda de seguidores, entre várias outras opções. Aqui está o conteúdo da mensagem. Uma vez que a gente adicionou aqui conteúdo da mensagem, abaixo a gente tem 2 opções. Tempo de atraso, que é justamente o delay entre as ações de envio. Então ele vai enviar uma mensagem com uma conta, vai aguardar esse tempo e ele vai continuar o envio com outra conta. E assim sucessivamente. Para fins de exemplo, eu vou colocar 10, tá? Aqui na opção de caminho da mídia, você pode clicar e selecionar uma imagem. Ele já informou aqui o caminho da imagem, é onde a imagem está salva no meu computador. E aí eu posso clicar na opção de enviar e ele vai iniciar o processo de envio de mensagens. Vou clicar aqui sobre a opção de enviar e aqui ele já mostra o seguinte: a primeira mensagem em si, ela já foi enviada. Ele está aguardando aqui um período de 10 segundos, que foi o que a gente determinou dentro do script, para que ele possa prosseguir para o outro envio. Aqui nesse caso, ele tentou utilizar aqui a conta de final 4612 para enviar mensagem para esse usuário. Só que, infelizmente, ele não conseguiu, então ele pula para a segunda conta. Ele vai tentar continuar o envio com a segunda conta e isso se repete com a terceira, quarta, quinta conta que você tenha disponível. Se ele não conseguir enviar a mensagem para esse ID aqui, utilizando todas as contas que você tem disponível, ele vai parar por um período de 5 minutos, dar um tempo de respiro para que a sua operação possa continuar depois de 5 minutos de forma automática. Isso acontece por quê? Porque às vezes o Telegram, de forma interna, ele vai lá e dá um bloqueio temporário na tua conta. Isso pode acontecer, porque ele identifica muitas solicitações na API. Com isso, ele pode identificar como algo tentativa de spam, vamos colocar assim, né? Que de fato é o que acontece no cenário real, né? A gente está fazendo envio de mensagens em massa. Então, com isso, ele pode aplicar um bloqueio temporário. Bloqueio que pode levar alguns minutos, beleza? Algumas horas. E depois ele libera novamente a conta. Então, quando ele tenta fazer o envio para esse ID aqui, um exemplo. Ele tentou utilizar as 10 contas para fazer um envio para esse ID. Se as 10 contas falharem, ele vai aguardar 5 minutos. Depois ele tenta utilizar novamente as contas para poder refazer o envio. Assim como aconteceu aqui agora. Tá? Nesse caso aqui é porque também esses números aqui já estão manjados. Então, isso acontece com frequência, pelo menos com esses 2 números aqui. Mas veja que ele já enviou aqui algumas mensagens. Inclusive estão aqui, ó, as mensagens, que é o conteúdo da imagem, e o conteúdo aqui, o corpo do meu texto, com o meu conteúdo informativo. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na outra conta também, se ela fez algum envio. Vamos aqui em pessoal e veja que essa conta aqui, ela também fez vários envios aqui. Tá? Só que, como dito, essas 2 contas aqui são contas que eu utilizo em várias operações, então acaba meio que ficando mal vista pelo Telegram e de forma mais fácil ele acaba dando aqui um bloqueio interno, que é justamente isso aqui que aconteceu. Ele trava o envio das mensagens, aí a gente aguarda aqui, ó, está dentro do próprio script, a programação,
para que ele tente fazer o envio com todas as contas disponíveis. Se não conseguir, ele vai aguardar 5 minutos, depois ele tenta de novo. Se ele tentar por 5 vezes, utilizando todas as contas, enviar mensagem para esse ID e ele não conseguir realizar essa ação, aí ele vai pular para o próximo ID, que seria o próximo membro que deveria receber as mensagens. Por isso que quanto mais contas você tem disponível para poder fazer essa ação de disparos, melhor, porque ele vai fazer o processo de intercalar entre as contas. Então dessa forma você tem mais opções, ok? Então de forma bem resumida, é um script simples de você utilizar e que pode sim agregar muito no teu negócio, no teu dia a dia, para você poder alcançar mais pessoas e, consequentemente, tirar mais resultados para o seu negócio, mais engajamento. E aí vai depender muito do que você está oferecendo, do que você está divulgando, seja como produto ou serviço, beleza? Mas de forma resumida, a gente tem aqui uma ferramenta que sim, além de te poupar tempo, pode gerar maiores resultados para o seu negócio. E se você tiver interesse em adquirir, o link está na descrição. No mais é isso, tamo junto, um forte abraço e sucesso a todos.